Olá, meu irmão, minha irmã. Foi com grande satisfação que eu recebi este convite para estar de volta à Igreja Batista do Barro Preto e ministrando uma série de lições para a Escola Bíblica Dominical. É uma alegria muito grande voltar a falar com os irmãos dessa igreja tão querida, igreja na qual uma boa parte da minha história está registrada. Eu fui apresentado em Barro Preto, minha avó, minha mãe, meus tios foram membros da Igreja de Barro Preto, eu e minha família fomos membros aí durante pouco mais de 4 anos, então é uma alegria. E voltar à igreja na qual eu também tive o privilégio de servir a causa do Senhor como professor da Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande poder me dirigir aos irmãos para falar de um assunto tão importante, que são os atributos de Deus. Mas antes de começarmos essa primeira lição dessa série, vamos nos dirigir ao nosso Senhor, vamos clamar pela sua orientação, pela inspiração do seu Santo Espírito, para que possamos entender as coisas que serão faladas nessa nossa primeira aula. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, te louvamos porque, ainda que virtualmente, estamos aqui juntos para ouvirmos a tua palavra, para crescermos um pouco mais, Senhor, no conhecimento da pessoa, do ser, da grandiosidade que és tu, ó nosso Deus. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o teu Santo Espírito abra nossos corações, nossas mentes para o que vai ser ministrado, não por causa daquele que ministrará esta palavra, mas porque a tua palavra é poderosa, Senhor, é a tua palavra que convence os nossos corações do nosso pecado, da nossa necessidade de dependermos cada vez mais de ti, de a cada dia, Senhor, nos entregarmos mais a ti. Te pedimos, Senhor, que essa série de estudos sobre os teus atributos possa, Senhor, tocar profundamente os nossos corações, possa nos mostrar, Senhor, o quanto temos errado, o quanto temos agido de maneira indigna perante a Ti, Senhor, o Deus grandioso, o Deus infinito, o Deus criador de todas as coisas, o Deus eterno, Senhor. Essas lições, Senhor, não são apenas para termos um conhecimento intelectual do Teu ser, mas principalmente, Senhor, para sermos convencidos da nossa pequenez, da nossa indignidade perante Ti e da necessidade que temos, Senhor, de corrigirmos permanentemente os nossos caminhos. Abençoe, Senhor, todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista do Barro Preto. Abençoe, Senhor, a liderança desta igreja. Abençoe o pastor Arlécio Franco, Senhor, este servo que tem essa responsabilidade tão grande como ministro da palavra de guiar o teu rebanho, Senhor. Abençoe-o em seu ministério, abençoe-o nas suas decisões, dê a ele, Senhor, o senso de piedade que ele precisa como pastor para conduzir a tua igreja. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos então começar a falar sobre os atributos de Deus. E por que esse assunto é tão importante? Ele não é apenas importante, ele é também atual. As nossas igrejas têm se enfraquecido muito nos últimos anos, especialmente porque nós, crentes, perdemos a noção de quem Deus realmente é. Se nós soubéssemos com absoluta segurança quem é o nosso Deus, a sua santidade, a sua benignidade, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença e tantas outras características que somente Deus tem, nós seríamos pessoas mais temerosas do ser de Deus,
nós veríamos com mais clareza a nossa indignidade perante Deus. E isso serviria para que nós corrigíssemos os nossos caminhos de uma maneira mais forte. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos feito. E isso tem enfraquecido as nossas igrejas. De diversas formas, atitudes que hoje, infelizmente, são comuns, ah, poderiam ser evitadas se nós tivéssemos esse conhecimento de quem Deus realmente é. Essa falta de vontade de se congregar e de prestar o culto público perante Deus. Veja, eu usei o termo prestar culto a Deus e não assistir o culto da igreja. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Infelizmente, muitos crentes hoje, no muito, assistem o culto que está sendo prestado por outras pessoas, mas eles não estão ali, não estão participando do culto. E por que eles não participam? Talvez porque eles não tenham a consciência de quem Deus é. O nosso desleixo com as coisas de Deus, a nossa mania de brincar das coisas sagradas, de debochar da palavra de Deus, e muitas vezes nós debochamos, sim. Quando nós menosprezamos a palavra de Deus, nós estamos debochando dela. Nós achamos que a palavra de Deus não é suficiente, não é inerrante. A palavra de Deus não serve para determinadas situações. Quando, por exemplo, pegamos o Antigo Testamento e falamos, não, isso aqui já passou, porque agora não vivemos mais sob a lei, mas sim pela graça, uma citação péssima, uma interpretação completamente equivocada de uma porção da própria palavra sagrada. Quer dizer, nós usamos a palavra contra a própria palavra. Isso é um pecado, isso é um pecado. E por que nós fazemos isso? Você poderia até acreditar que é falta de um conhecimento intelectual de Deus. O conhecimento intelectual é importante, mas, sobretudo, é a falta de um conhecimento espiritual e verdadeiro de quem Deus é. E é por essa razão que nós começaremos, a partir de hoje, essa série de estudos sobre os atributos de Deus. Então, me acompanhe agora. Muito bem, vamos começar essa nossa jornada dessa série de estudos que eu chamei Deus, somente Deus. Estudos sobre os atributos do Criador. E para preparar essa sequência de aulas aqui, eu me baseei em dois materiais que eu recomendo fortemente para os irmãos. O material principal, a bibliografia principal, é o livro Os Atributos de Deus, escrito pelo pastor A.W. Pink. Esse é um livro maravilhoso, meus irmãos. É um livro que eu recomendo fortemente que você tenha na sua biblioteca, que você leia. Ele é um livro que pode ser comprado facilmente online e é um livro barato. Ele é fino e traz um resumo dos atributos de Deus de uma forma muito didática, muito bem explicada. Então é um livro maravilhoso, é um livro que todo crente deveria ter para ler e reler, estudar e reestudar. É sensacional. Esse foi um livro que teve um grande impacto na minha vida. O outro livro, igualmente maravilhoso, é o livro escrito pelo pastor Paulo Anglada, O Soli Deo Gloria, o Ser e Obras de Deus. Soli Deo Gloria é uma expressão em latim que significa glória somente a Deus. E é exatamente disso que esse livro trata. É um livro mais denso do que os atributos de Deus, ele é mais grosso. O pastor Paulo Anglada vai mais fundo nas questões sobre o ser de Deus, as obras, principalmente as obras da providência de Deus. Então é um livro escrito por alguém que tinha um conhecimento acima da média das escrituras sagradas, que era o caso do pastor Paulo Anglada, que infelizmente faleceu alguns anos atrás. Mas ele deixou essa obra maravilhosa para nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu recomendo... Primeiro eu recomendo a compra dos dois. Mas se for difícil por questão financeira, comece com os Atributos de Deus, que é um livro mais viável em termos de preço, e depois passe por o Soli Deo Gloria. É como se os Atributos fosse um curso básico e o Soli Deo Gloria já fosse um curso de nível intermediário sobre os atributos de Deus. Mas são dois livros maravilhosos e que eu tenho certeza
que vão enriquecer muito a vida do irmão, a vida da irmã, e vai permitir muito o crescimento espiritual de vocês. Tá? Então, são as minhas recomendações, e essas aulas são baseadas nestes 2 livros. Muito bem, mas quando falamos de atributos de Deus, a primeira pergunta que talvez venha à nossa cabeça é: por que estudar isso? Afinal de contas, na igreja a gente aprende que Deus é o Criador. Isso será que não é o suficiente? Nós aprendemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Será que isso não é suficiente? Ou seja, será que um conhecimento intelectual de quem Deus é, será que isso não é plenamente satisfatório para nós como crentes? Eu diria que não. Eu diria que não. E aí eu gostaria de trazer aqui uma frase do pastor A.W. Tozer que sintetiza bem a importância de aprendermos sobre os atributos de Deus. Ele dizia o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Vamos entender um pouquinho o que significa essa frase do pastor A.W. Tozer. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus. Você já imaginou o que salta à sua mente quando você pensa sobre Deus? Pare um pouquinho agora e pense sobre esse ser único que é Deus. Quais são as ideias que estão surgindo neste momento na sua cabeça? O que você tem pensado sobre Deus? Será que o que vem à sua cabeça é uma imagem, né, de um velhinho de barbas longas e barbas brancas e aquele olhar severo? Será que o que vem à sua mente é um Deus que tirou o seu povo do Egito? Será que o que vem à sua mente é algo que muitos crentes imaginam, né? Um Deus irado que castiga todo mundo, como as pessoas normalmente falam que é o Deus do Antigo Testamento, e isso revela um certo desconhecimento de quem é realmente Deus. Será que Deus para você é só uma ideia? É algo que você aprendeu na sua infância, com seus pais, com seus avós, com quem quer que seja, e você mantém como uma ideia? Será que é alguém sobre o qual você se lembra aos domingos, quando você vai à igreja, ou não vai, nesse período de pandemia? Muitos crentes se tornaram desigrejados, pararam de se congregar ali, porque alguns por medo do coronavírus, outros porque se acomodaram com o conforto do online. Não precisa sair de casa, pode assistir o culto de bermudas e chinelos às vezes. Então Deus passou a ser uma ideia, algo vago, algo que aos domingos eu me lembro. É mesmo, hoje é domingo, eu tenho que ligar o computador e assistir o culto, já que eu não vou mais à igreja. Será que é isso que Deus é para você? Isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo. Nós pensarmos em quem Deus, afinal de contas, é para nós. E quando nós imaginamos isso, e quando nós tentamos, melhor dizendo, responder a essa pergunta, emerge uma outra coisa que está nessa citação aí para você na tela. Aquilo que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. O reformador João Calvino, ele trazia exatamente essa ideia. Ele dizia que o conhecimento de Deus é, sobretudo, o conhecimento sobre nós mesmos. E aqui o pastor A.W. Tozer retoma esse pensamento lá de João Calvino e vai nessa mesma linha. Aquilo que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. E por que a coisa mais importante sobre nós mesmos? Porque a maneira pela qual vemos Deus é exatamente a maneira pela qual nós nos comportamos. E a maneira pela qual nós nos comportamos reflete quem nós realmente somos. Então, meu irmão e minha irmã, aquilo que pensamos sobre Deus reflete aquilo que nós somos.
e isso é o que guia as nossas ações e atitudes em toda a nossa vida. Veja bem, quando você vê pessoas na igreja que às vezes não levam a sua vida espiritual muito a sério, e você corretamente fala, precisamos orar para aquela pessoa, e está correto, precisamos orar, mas precisamos orar sobre algo ainda mais profundo do que simplesmente orar para que aquela pessoa se convença do seu pecado e se converta dos seus maus caminhos e se volte para Deus. Isso é importante. Mas nós devemos orar para que aquela pessoa venha a ter um conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Porque se ela tiver esse conhecimento verdadeiro de quem Deus é, ela poderá, pela inspiração do Espírito Santo do próprio Deus, ser convencida do seu pecado e se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Então é uma coisa muito mais básica, é uma coisa muito mais ampla. As pessoas não levam a vida espiritual a sério, ou não levam a vida espiritual com a seriedade devida, porque muitas vezes elas não conhecem quem Deus é. E nessa linha surge a pergunta: por que a sua visão sobre Deus importa? Há dois tipos de visão que nós podemos ter sobre Deus. A primeira delas é a chamada visão elevada. A visão elevada sobre Deus é o que está na Escritura, é o desejo de Deus para nossas vidas. Deus se revelou por meio da sua palavra inerrante, da sua palavra suficiente, da sua palavra verdadeira, da sua palavra justa, da sua palavra santa. Esta palavra está claramente registrada na Escritura Sagrada, a nossa Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus falou para nós hoje, em pleno ano de 2021, lá no Antigo Testamento. Deus falou para nós hoje, no ano de 2021, lá no Novo Testamento. A palavra de Deus é atemporal. A revelação de Deus, o que Ele quis que nós soubéssemos a respeito dele, está registrado nessa palavra atemporal na Escritura Sagrada. Então, tudo que nós precisamos saber sobre Deus para termos uma vida santa neste mundo ainda contaminado pelo pecado, está registrado na palavra inerrante e suficiente de Deus. Então, quando nós nos voltamos para essa palavra e aprendemos quem Deus é, e realmente entendemos aquilo e deixamos o Espírito de Deus realmente nos guiar, nos conduzir no conhecimento da sua palavra, então nós passamos a ter uma visão elevada sobre o nosso Deus. E o que acontece nessa visão elevada do nosso Deus? Ela vai ter uma consequência. Ela nos leva a uma vida espiritual rica, vibrante e transcendente. O que são esses elementos? O que significa uma vida espiritual rica? Definitivamente não é uma vida de bens materiais. Não necessariamente, pode até ser que você tenha na sua vida bens materiais, mas não é disso que eu estou falando aqui. Vida espiritual rica significa uma vida guiada pelo desejo ardente de glorificar a Deus em todas as instâncias da sua vida. Pode ser no seu trabalho, numa empresa, numa organização, numa instituição, o seu trabalho do dia a dia, fora do ambiente da igreja. Então, tudo que você fizer ali, você vai fazer para a glória de Deus. Você não vai fazer para agradar o seu chefe, para agradar os seus colegas de trabalho, para se agradar, para que você possa se orgulhar em si mesmo. Nada disso. Tudo que você fizer, você vai fazer única e exclusivamente para a glória de Deus. É você, não apenas no seu trabalho ali, mas no seu dia a dia, na sua vida, na sua relação com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus familiares. Fazendo pequenas coisas. Se você vai fazer um serviço na sua casa, de manutenção da sua casa, você vai fazer aquilo com todo capricho, porque, na verdade, você é um inquilino daquela sua casa. Mesmo que você
a luz humana tenha comprado a casa, mas você não deixa de ser um inquilino, a casa não é sua, a casa pertence a Deus, você está apenas dando a manutenção de algo que é de Deus. Então, quando você tem essa perspectiva, se você vai consertar um cano estourado na sua casa, você vê o seguinte: na verdade, eu não estou consertando um cano estourado na minha casa, eu estou dando manutenção naquela casa que é de Deus e Ele graciosamente permitiu que eu habitasse nela. Então eu estou dando uma manutenção numa casa que sequer é minha. A casa é de Deus. E por aí nós poderíamos dar vários exemplos de vida espiritual rica. Vamos pegar o caso da igreja também. Uma vida espiritual rica significa aquele desejo ardente de estar em comunhão com os demais crentes ali na igreja, participando do culto público de adoração a Deus ali, todos os domingos, se possível nas quintas-feiras, nas terças-feiras, um culto de oração, se for o caso, mas é aquele desejo de realmente estar ali junto com os demais salvos em Cristo, para juntos cultuarem a Deus. Não é ir à igreja para assistir o culto, não é ir à igreja para ficar sentado lá no santuário, bebendo água, chupando bala, jogando joguinho de computador, mandando mensagem no WhatsApp para quem quer que seja. Não, não é nada disso. Se você faz qualquer uma dessas coisas, meu irmão, infelizmente, é porque talvez você não tenha essa visão elevada sobre Deus, e a gente vai ver qual é a alternativa para essa visão e o que ela leva. Portanto, a vida espiritual rica é uma vida que leva a pessoa a querer se aproximar de Deus, a cada vez mais estar perto dele, a fazer a sua vontade, a aprender mais sobre ele, a adorá-lo, a glorificá-lo em todos os momentos da sua vida. E essa vida espiritual rica, ela é vibrante, ela é entusiasmada. Eu quero consertar o cano da pia da minha cozinha, porque essa casa aqui é de Deus e eu preciso dar essa manutenção na casa de Deus. A casa de Deus não pode ficar com o cano estourado, então eu com toda alegria vou lá e vou fazer isso, eu vou viver a vida alegremente. Estamos num momento tenebroso no Brasil de uma acerbação de interferência de um poder da República sobre os demais poderes da República. Isso está produzindo uma instabilidade terrível, mas apesar dessas coisas, eu olho para aquilo que virá. Isso aqui para mim é transitório. Eu não pertenço a esse lugar. O meu lar é o lar celestial, é com Deus. Então, ainda que a situação política em Brasília se transforme em um caos, eu vou glorificar a Deus. O que me interessa é a Deus. Eu tenho os meus deveres como cidadão brasileiro, mas, sobretudo, eu tenho meus deveres como cidadão da pátria celestial. E é isso que me alegra, é isso que me entusiasma, é isso que motiva. A minha visão está no porvir, está enquanto eu habitar com Deus e quando eu passar a minha eternidade toda aprendendo sobre Deus a cada dia. É isso que eu quero. Então eu conduzo minha vida nesse mundo temporal, nesse mundo contaminado com o pecado, mas olhando para frente, olhando para aquilo que me espera lá no futuro. Meus irmãos, isso é ter uma vida vibrante. Isso é ter uma vida transcendente. Quer dizer, o transcendente significa o quê? Eu não me deixo guiar apenas por essa coisa imanente, essa coisa desse mundo decaído, crise política, crise econômica, xingamentos em redes sociais. Eu não me deixo levar por isso, porque os meus olhos estão fixados em Deus, naquilo que vai ser o meu destino final, estar com Ele na sua casa, estar com Ele glorificando eternamente e para todo sempre. Esse é que é o resultado de uma visão elevada sobre Deus. Você muda a maneira de ver as coisas deste mundo em que nós estamos e passa a ver que é uma coisa transitória, é uma coisa que cansa, que chateia, que frustra, que irrita, que nos deixa nervosos. Eu não nego isso, mas você não fica oprimido por esses pensamentos, porque você sabe que você tem que ter os olhos voltados para Deus, mas ter os olhos voltados para Deus só é possível quando você tem uma visão elevada do nosso Deus. Do contrário, o que você vai ter é uma visão
rebaixada de Deus. E qual é a consequência dessa visão rebaixada? Bom, uma visão rebaixada é aquela que nos leva a uma vida espiritual pobre e sem brilho. Uma vida espiritual centrada nas coisas do dia a dia. A inflação está alta, o meu salário diminuiu, o meu chefe é terrível, a situação política em Brasília não se resolve, e você fica preso nesse turbilhão sem se voltar para o Deus verdadeiro. Essa é a consequência dessa vida espiritual rebaixada. Então, veja, por que a sua visão sobre Deus importa? Porque é a maneira pela qual você vê Deus, a maneira pela qual você considera Deus, é que é definidora de como você conduz a sua vida. Ou melhor dizendo, de como a sua vida está sendo conduzida. De uma maneira voltada para a glorificação de Deus em tudo o que você faz, ou de uma maneira voltada para se preocupar com as coisas desse mundo decaído, contaminado pelo pecado que jaz no maligno. Essa é a contraposição, meus irmãos, essa é a contraposição que você tem aí. E, diante disso, nós podemos dizer que a sua visão de Deus, a sua visão sobre Deus determina várias coisas, vários aspectos da sua vida cotidiana. A sua visão de Deus determina o que você pensa. Olha, se você se preocupa muito com o que está acontecendo em Brasília, se você já acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, se você passa o tempo todo angustiado por essas coisas que acontecem na política, na economia, enfim, coisas que são desse mundo, é porque não é uma questão de falta de foco não, meu irmão. A falta de foco é a consequência, não é a causa. Se você está preocupado demais com as coisas imanentes, ao ponto de se esquecer das coisas transcendentes de Deus, muitas vezes, é porque a sua visão sobre Deus é aquela visão rebaixada. Você não tem consciência de quem Deus realmente é. E por isso, já que Deus para você é uma ideia, é uma concepção, é algo que você aprendeu quando criança na igreja, é algo sobre o qual você se lembra quando aparece na igreja aos domingos ou liga o seu computador para assistir o culto no domingo. Então o seu pensamento, meu irmão, não vai ser nas coisas de Deus. Seu pensamento vai ser nessas coisas da vida cotidiana. Uma visão rebaixada de Deus nos leva para o imanente. Uma visão elevada de Deus nos leva para o transcendente. Mas não apenas o que você pensa é determinado pela sua visão sobre Deus, mas também como você pensa. Isso aqui é muito importante. Eu, como professor, eu ministro uma disciplina que é uma disciplina de filosofia, filosofia aplicada, na verdade. E eu sempre falo para os meus alunos, olha, é muito importante quando você vai estudar um autor que você comece a se perguntar por que ele pensa o que ele pensa. Então, como você pensa o que você pensa, pegando esses dois itens ali, é determinado pela nossa visão de Deus. A sua visão rebaixada de Deus vai fazer você ter pensamentos mundanos, pensamentos imundos, pensamentos pecaminosos o tempo todo, e isso vai te escravizar, meu irmão. Isso vai te escravizar. Ah, mas eu sou salvo em Cristo, eu fui batizado na igreja, mas você está com a visão rebaixada de Deus, você está imerso numa vida espiritual pobre, uma vida espiritual que te arrasta para essas coisas do dia a dia, que vão te oprimindo, vão te sufocando, vão te frustrando e vão te fazendo ficar cada vez mais afastado do Deus vivo. Como você pensa? Será que eu penso nas coisas de Deus ou se eu estou só preocupado aqui com essas coisas do dia a dia? Eu estou preocupado apenas em levar o meu dia a dia, sem me importar muito com a minha vida espiritual, com a vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha família. Como você tem pensado? Isso é determinado pela sua visão sobre Deus. Também a sua visão sobre Deus determine como você age. Ora,
Se você pensa o que pensa, você vai guiar a sua ação por esse pensamento. Uma visão rebaixada de Deus vai te levar a ações que não vão glorificar a Deus, que vão diminuir quem Deus é, que não vão te satisfazer espiritualmente, não vão te preencher espiritualmente, não vão te fazer crescer espiritualmente. E todas as suas ações vão ser voltadas para isso. Você vai ser uma pessoa voltada para o mundo imanente, esse mundo do nosso dia a dia. Preocupação com se vai entrar no cheque especial, se não vai. Não que você não tenha que ter, tem que ter mordomia na administração das coisas que Deus te dá, mas você vai ficar escravizado por isso daí. E essa escravidão vai te levar a agir cada vez mais afastado de Deus. A sua visão sobre Deus também determina naquilo que você acredita. Determina, melhor dizendo, aquilo em que você acredita. Meus irmãos, não se iludam. Não se iludam. Uma pessoa com uma vida espiritual pobre, originada de uma visão rebaixada de Deus, é uma pessoa que muitas vezes tem uma crença em Deus puramente nominal. A pessoa, às vezes, foi abençoada por crescer num lar cristão, em que se falava de Deus, mas ela, no fundo, ela não sabe nem se acredita realmente em Deus. Ou se acredita em Deus, muitas vezes não acredita em como o pecado nos afasta de Deus, não acredita que Deus deve ser temido, que Deus deve ser obedecido. Vai dizer, não, o importante é o seguinte, eu tenho Deus no coração e como eu cuido da minha vida é problema meu. Isso é uma heresia, meus irmãos, mas é uma heresia que surge onde? De uma visão rebaixada de Deus. A sua visão sobre Deus também determina como você cultua Deus. Como eu disse, se você não acha importante estar junto com seus irmãos em Cristo para, como igreja, prestar um culto público de adoração a Deus, se você acha que você vai ao culto, você assiste o culto, mas você não presta você mesmo um culto pessoal de adoração a Deus todos os domingos, você acha que isso vem de onde? Isso vem de problemas na visão de Deus que você tem. Por outro lado, se você tem uma visão elevada de Deus, você sente falta do culto, você anseia por aquele momento do culto público, de estar ali com os irmãos, compartilhando e juntos ali, lendo a palavra de Deus, entoando salmos e hinos de louvor e adoração a Deus, ouvindo a palavra entregue por meio do ministro do Evangelho, que é o pastor da igreja. Você anseia por isso, você sente dor quando você vive uma situação de, numa pandemia, as autoridades políticas e judiciárias proibirem a igreja de funcionar, as autoridades mandarem fechar a igreja e dizer que a igreja não pode se reunir. Meus irmãos, se você tem uma visão elevada de Deus, isso dói na sua alma. E não dói, não é raiva das autoridades, não é isso. Dói, é a dor da separação de Deus, da separação do culto público ali como igreja. Isso tem que doer fundo na sua vida. Mas se isso não dói, é porque essas coisas não afetam o seu culto a Deus, não afetam a maneira pela qual você vê Deus, porque é uma maneira já rebaixada, uma maneira em que nada tem importância para você. Não, tem que fechar a igreja mesmo, porque é pelo bem das pessoas, é por um bem maior. Não, tá certo, proibir as pessoas de cultuarem juntas porque é para salvar vidas. É isso, meu irmão? É assim que você pensa? É assim que você cultua o nosso Deus? É assim que você glorifica a Deus? Concordando que a sua igreja seja fechada por decretos de autoridades ímpias, que, se é que tem alguma visão de Deus, é uma visão rebaixada. É isso? Será? A sua visão sobre Deus determina como você vive, determina também
como você se vê e finalmente determina como você investe sua vida. Em suma, se você estiver errado sobre quem é Deus, você estará errado em todas as instâncias da sua vida. Veja bem, a sua visão sobre Deus determina todos esses aspectos. E esses aspectos são instâncias da sua vida. Se a sua visão sobre Deus for uma visão errada, uma visão rebaixada, ou uma negação até mesmo do próprio Deus, todos os aspectos da sua vida estarão errados. Agora, como eu posso corrigir isso? Conhecendo a Deus. Só que para conhecer quem é Deus, você precisa conhecer os seus atributos. E o que seriam esses atributos de Deus? Olha, uma definição simples dos atributos de Deus foi dada pelo pastor Stephen Lawson numa série de estudos que ele fez que chama-se Os Atributos de Deus. E o pastor Stephen Lawson vai dizer o seguinte: o atributo é uma característica que define a pessoa de uma maneira única. Isso é aplicado a nós. Agora vamos falar sobre Deus? No caso de Deus, seus atributos referem-se ao seu caráter, natureza, personalidade, perfeição e essência. Quando nós falamos em estudar os atributos de Deus, nós estamos indo ao âmago de quem Deus é. Mas não de maneira exaustiva, como eu vou abordar daqui a pouquinho. Não vamos pensar que nós aqui, por meio dessa série de 10 estudos dos atributos de Deus, nós saberemos tudo sobre Deus, quem Ele é, sobre seu caráter, natureza, personalidade, perfeição e essência. Não. Nós saberemos um pouquinho. Na verdade, nós só arranhamos quem Deus realmente é. Mas esses atributos que nós estudaremos são aqueles atributos que o próprio Deus revelou na sua palavra, ou seja, são os atributos que Ele quis que nós conhecêssemos sobre Ele. E é isso que nós vamos estudar. E olha, quando nós falamos de Deus, nós falamos de um ser único, de um ser como nenhum outro. Os atributos de Deus são coisas que definem Deus de uma maneira única e que servem para nos mostrar a nossa pequenez diante de um Deus criador. E a Escritura declara claramente que Deus é diferente de qualquer outro ser que você possa conceber na sua mente. Vejamos algumas passagens que mostram isso, porque isso é importante para entendermos que nós não vamos conhecer esse ser único sem entender os seus atributos. E esses atributos também são únicos. Eles são perfeitos, eles são santos. Eles formam um Deus que não pode ser compartimentado. E a Escritura nos mostra algumas dessas coisas. Por exemplo, lá em Jó 36, versículo 22, a palavra declara: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Olha a pergunta, quem é mestre como ele? Ou seja, quem chega aos seus pés, quem é como ele? Não há, simplesmente não há. É só uma pergunta retórica, porque não há nenhum ser como Deus. Moisés declara lá em Êxodo 15, versículo 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Outra pergunta retórica. Ninguém é como Deus. Ninguém. Moisés aí estava se maravilhando no ser de Deus por meio de uma pergunta retórica. Moisés já sabia qual é a resposta, mas ele queria expressar isso e perguntar, Senhor, quem é como tu? E ele sabia, não, ninguém é como tu. Ninguém consegue ser como Deus. O salmista declara, lá no Salmo 86, versículo 8, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Isso aqui são apenas algumas passagens, meus irmãos, que mostram esse caráter único de Deus, esse ser único que Deus é. Nós não chegamos nem perto dele. E nada, absolutamente nada no universo chega perto de quem é Deus. E
exatamente porque ele é um Deus único. Ele precisou revelar as suas características, aquelas coisas que nos ajudam a entender a sua essência, a sua natureza, o seu ser, que são os seus atributos. Veja, nós não fizemos uma investigação intelectual e descobrimos os atributos de Deus. Não é isso que aconteceu. É o Deus Todo-Poderoso que, de acordo com o sábio conselho da sua santa e soberana vontade, decidiu, antes da criação do mundo, que ele revelaria quem ele é a nós por meio dos atributos registrados na sua palavra sagrada. E quais são esses atributos que Deus nos revelou? São 15 atributos que nós estudaremos. São exaustivos? Não. Esses são os atributos que Deus revelou a nós. Provavelmente há infinitos atributos que ele não revelou, porque Deus é um ser infinito. Deus não pode ser descrito por meio de um esquema de 15 atributos. Isso aqui é o que ele nos deu, que era para a nossa salvação, que era para a nossa santificação neste mundo. Então, nós temos que entender esses 15 atributos como uma bênção de Deus para que nós o conhecêssemos, mas de forma alguma eles são capazes de esgotar, de explorar na plenitude quem Deus realmente é. Isso aí jamais acontecerá. Mesmo na eternidade, quando estivermos na presença de Deus para todo sempre, nós jamais aprenderemos tudo sobre Deus, porque Deus é infinito. Então, meus irmãos, esses atributos são só uma bênção que Deus derramou sobre nós para que nós conhecêssemos um arranhãozinho de quem Ele verdadeiramente é. Então nós devemos nos gloriar nisso e agradecer a Deus porque, sendo infinito, aprove a Ele que nós o conhecêssemos e Ele nos deu a descrição de quem Ele é na sua Escritura. Ou melhor dizendo, uma descrição de um pouco do que Ele é, de quem Ele é na sua Escritura. E quais são esses 15 atributos? Autoexistência, espiritualidade, soberania, santidade, onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, verdade, sabedoria, benignidade, graça, amor, presciência e ira. São esses 15 atributos que nós estudaremos ao longo dessas 10 lições de escola bíblica dominical aqui. Eu não vou explicar cada um deles agora, porque eles vão ser exaustivamente tratados ao longo das aulas. Mas eu quero ainda perguntar, antes de terminarmos por esta aula, qual é a relação entre esses atributos? Há algumas coisas sobre as quais nós devemos estar conscientes sobre os atributos de Deus. E são coisas que dizem verdades sobre o ser de Deus. São 3 verdades que nós precisamos utilizar para seguirmos nos estudos. Primeira verdade: todos os atributos coexistem perfeitamente no ser de Deus em suas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos pegar um desses atributos para entender isso melhor. Santidade. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. A palavra é santa. A providência de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. A ira de Deus é santa. Deus tem todos os atributos ao mesmo tempo coexistindo perfeitamente no seu ser e em todas as pessoas da Trindade. Então esse é um primeiro ponto muito importante para nós entendermos um pouquinho de quem é Deus. Segundo ponto, todos os atributos são permanentes e plenos em Deus desde a eternidade. Olha, Deus não tem mais benignidade do que santidade. Não.
ele tem benignidade plena e santidade plena ao mesmo tempo, e isso desde a eternidade. Deus não aprendeu a ser benigno, Deus não veio ao longo dos séculos aprendendo a ser santo, não é isso. Todos os atributos de Deus sempre existiram nele, plenamente. Plenamente. Não é que Deus agora ele está se tornando mais santo. Isso é uma heresia. Aliás, é uma heresia que tem contaminado várias igrejas evangélicas por meio de uma doutrina herética chamada teologia do processo, que vai dizer que, basicamente, que Deus a cada dia aprende um pouco mais das coisas. Deus não tem ciência de todas as coisas, então ele vai vendo o que acontece no mundo e por meio da observação a cada dia ele aprende um pouco mais e vai se tornando um Deus melhor a cada dia. Meus irmãos, isso é uma heresia. É uma heresia. E isso está dentro da igreja evangélica hoje. Muitos crentes acreditam nesse tipo de coisa. Não cabe aqui eu discorrer sobre as origens da teologia do processo e por que ela defende essas coisas, mas isso é uma heresia, meus irmãos, que vai contra essa ideia dos atributos de Deus sendo permanentes e plenos desde a eternidade. Perceba, esse segundo tópico aí já torna impossível qualquer ideia relacionada à teologia do processo. Finalmente, para terminarmos hoje, os atributos de Deus são inseparáveis. Cada um deles define os demais. Então não dá para... Deus não é como se fosse uma torta que você divide a fatia e tira um pedaço aqui. Olha, tirei um pedaço da santidade de Deus, agora eu tirei esse outro pedaço que é a onisciência de Deus. Não é assim que funciona. Deus é um ser completo, um ser indivisível. Um ser em que todos os seus atributos estão perfeitamente correlacionados, formando um único Deus. Eles são inseparáveis. Inseparáveis. Não dá para separar a santidade de Deus da ira de Deus. Não dá para separar a ira de Deus da onipresença de Deus. Não dá para separar a onipresença de Deus da autoexistência de Deus e assim por diante. Então, essas três verdades serão muito importantes para nós nessa sequência de estudos. E aí, na próxima aula, nós começaremos agora especificamente sobre os atributos, vendo os dois primeiros, a autoexistência e a espiritualidade de Deus. Bom, meus irmãos, espero que esse primeiro estudo tenha sido enriquecedor para o seu coração, que a palavra de Deus possa ter tocado profundamente a sua vida neste momento. Vamos orar para encerrarmos essa primeira lição? Ó Deus, te agradecemos porque aprendemos um pouco mais da tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, para que essa palavra não fique apenas no nosso intelecto, mas que penetre fundo no nosso coração, corrigindo, Senhor, a vida que temos levado em relação a Ti. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima lição.